E aí, pessoal, aqui é o Animados. Eu sou a Beatriz e hoje vou falar um pouco sobre alguns animes que nós estamos acompanhando aqui no canal. Ultimamente eu não ando tendo muito tempo para assistir desenhos no geral, mas sempre que eu consigo eu tenho assistido alguns e um deles é Mob Psycho 100, né? Ou 100, enfim, que é um anime do mesmo criador de One Punch Man. Então eu já comecei a assistir com alguma expectativa, né? E ele, de fato, é um anime bem divertido, bem interessante. Tu logo percebe que realmente é o estilo do criador de One Punch Man, né? Embora o desenho em si, né, o estilo da animação, ele seja um pouco mais simples, assim, na minha visão, assim, né? Então, os quadros ali não são tão perfeitinhos, enfim, os personagens têm uma movimentação um pouco mais diferente, assim, né? Não chega a ser ruim, acho que é, assim, um dos estilos que existem. Mas eu tô assistindo agora a segunda temporada. Entre a primeira e a segunda tem como se fosse um mini filmezinho que recapitula um pouco dos acontecimentos da primeira temporada, misturado com algumas cenas extras ali, né? O mestre, digamos assim, do personagem principal tentando lançar um livro, e daí nesse livro ele vai contando as coisas que ele já fizeram, enfim. Mas ele não traz nada de muito novo, e aí depois tem a segunda temporada, que é a que eu tô assistindo agora. Então não cheguei ao fim do anime ainda, e então eu não tenho uma opinião totalmente formada de toda a história, mas está sendo uma experiência legal. Também tenho acompanhado, né, o que está saindo agora, o To Be Hero X, né, que a gente já falou mais de uma vez desse anime aqui no canal. Então também está sendo uma experiência bem diferente, é um desenho bem diferente, que, enfim, às vezes eu chamo de anime, às vezes não, porque ele não é totalmente em japonês, né? Ele tem parte da equipe, ele pelo menos é chinesa, e daí, enfim, dependendo da definição de anime que você usar, daí você pode considerar ou não como um anime. Mas ele tem um estilo um pouco assim de anime e tal, mas ele tem uma história bem diferenciada, que a gente já comentou um pouco sobre ela. Ele ainda está meio na pegada de apresentar personagens, embora as histórias estejam começando a convergir mais e esteja ficando um pouco mais aparente ali algumas peculiaridades ali, né, daquele universo, do que está acontecendo por trás das cenas, mas ainda tem muita coisa para ser explorada e para ser explicada, né, por essa série. Até agora foram lançados 16 episódios, é para lançar mais um agora nesse fim de semana, não sei se hoje ou amanhã, hoje no momento que eu tô gravando é sábado, né? Então, às vezes os episódios têm sido lançados no sábado, às vezes no domingo. Eu normalmente acabo assistindo na segunda, então acaba não fazendo muita diferença para mim, né? E uma coisa interessante é que no início, né, a série ficava mudando bastante entre o estilo 3D e 2D. E agora, nos os últimos episódios que foram lançados, ela tem ficado mais no 2D mesmo. Então, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a narrativa em si. Existem algumas teorias sobre um dos personagens, né? Até pelo que aparece no trailer, não, na abertura, né, do desenho, em que um personagem parece estar muito ligado a essa mudança de 3D para 2D, mas ainda não foi explicado exatamente por que isso acontece. Então, eu estou aguardando também pela resolução desse mistério. Então, esses são, né, os desenhos que eu tenho assistido atualmente, mas tem vários animes, né, e também outros desenhos, mas hoje eu quero focar mais nos animes que estão lançando aí notícias novas. Então, a gente tem trailer novo de Frieren, né, que é para lançar em 2026, agora em janeiro, né? Ainda falta mais ou menos meio ano, mas já estão, né, lançando aí trailer, né, já tinham lançado um teaser antes. Tem uns curtazinhos também que infelizmente só tem em japonês, não tem nem legendado, mas que estão lá no YouTube. Eles lançaram mais alguns recentemente. Também saiu entrevista, né, com a equipe do anime, uma entrevista bem legal, né, eu andei lendo recentemente.
Não vou entrar em detalhes aqui para até não estender o vídeo, mas bem interessante, né? Se vocês quiserem procurar aí na internet. Quem sabe mais pra frente a gente faz um vídeo reagindo só a isso, enfim. Mas outra coisa interessante sobre Frieren é que o mangá, né, o quadrinho japonês de onde veio a história de Frieren, estava em hiato já há alguns meses, então tinha parado no capítulo 140, né, os capítulos, lembrando que eles não coincidem com os números de episódios, né? Então, primeiro que o mangá tá bem mais na frente, né, do que o anime, e outra é que os capítulos costumam ser mais curtos do que uma história que vira um episódio. Então, em Frieren, por exemplo, é muito comum que um episódio adapte pelo menos 2 capítulos, ou 3, 4, enfim. Então, tinha parado, né, o mangá no capítulo 140, que era bem ali, né, no pico ali de uma história, no meio ali de uma situação bem tensa que estava se formando ali na história. E anteontem, se eu não me engano, dia 23, né? Hoje é dia 25, então anteontem foi lançado o capítulo 141, que estava sendo muito aguardado, né, pelos fãs. Foi lançado, já tem vídeo de pessoas reagindo e tudo. E a história tá aí ainda se encaminhando para alguma coisa muito interessante, provavelmente muito grande, né, que vai acontecer ainda nesse universo. Vamos esperar então também pela adaptação futuramente. Certamente essa história não vai cair agora na segunda temporada, né? Mas quem sabe numa terceira ou numa quarta temporada futuramente vamos ver essas cenas animadas. E também, né, Spy Family, que já estava anunciado para outubro já há algum tempo, agora lançou trailer também, né? Então também acho que não sei se chegou a ter teaser antes, mas tinha tipo uma imagem assim, estava confirmado, tinha data para sair, mas não tinha muito mais material sobre isso. E agora já temos um trailer bem curtinho, não sei se chega a se chamar de trailer ou é um teaser também, esqueci. Mas é bem legal, né, tá acompanhando, né, que eles já estão aí preparando o terreno para o lançamento da próxima temporada também. Então, também estamos de olho, né, nas produções aí da Disney, enfim, Pixar tá lançando mais trailers de novos filmes, né, parece que vai sair mais um filme do Toy Story também, eu ouvi dizer, Toy Story 5, enfim, acho que de Toy Story já chegou, já podia ficar por aí, né, mas por enquanto, né, são essas as notícias e novidades que eu queria trazer para vocês. Obrigada por nos assistirem, continuem nos acompanhando aí no YouTube, nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau!